Olá pessoal, vamos para mais uma aula hoje e hoje iremos abordar as equações diferenciais utilizadas para determinar o equilíbrio em estruturas conhecidas como estruturas esbeltas. Nesta aula de hoje iremos aprender um procedimento para determinar o equilíbrio e nas aulas seguintes iremos apresentar um procedimento para resolver esse tipo de problema utilizando as equações diferenciais. E o que seriam essas estruturas esbeltas? As estruturas esbeltas são estruturas muito utilizadas na engenharia, tanto para projetos de estruturas civis quanto de máquinas. Os modelos mais utilizados são os modelos de barra, de eixo e de viga. O que seria o modelo de barra? A barra é um modelo estrutural utilizado para suportar cargas axiais, somente cargas que atuam de forma longitudinal ao longo de toda a estrutura. As barras são muito utilizadas em pinos, em cabos e outros elementos similares. Enquanto que os eixos são estruturas utilizadas para suportar cargas do tipo torque transversal. São muito utilizados para projetos de torques na seção transversal. Os eixos são utilizados para transmitir potência ou carga de um elemento para o outro. Então, geralmente, eles são acoplados a elementos de transmissão, por exemplo, como engrenagens, polias, entre outros. As vigas são estruturas utilizadas para suportar cargas transversais. Elas possuem uma alta relação de resistência com peso e, dessa forma, torna-se um elemento muito atrativo para projetos estruturais, tanto estático quanto de máquina. Por exemplo, estruturas de chassi, de máquinas, utilizam elementos de vigas. Um corpo sólido sujeito a um equilíbrio estrutural significa que ele está em equilíbrio com as cargas externas aplicadas. Logo, os esforços externos estão em equilíbrio com a estrutura. Então, seja um corpo genérico sujeito às forças concentradas, a torques concentrados ou a carregamentos distribuídos, essa estrutura estará em equilíbrio quando eu aplicar as condições de equilíbrio estático, ou seja, o somatório das forças nas direções espaciais ou o somatório dos momentos nas direções espaciais em relação a um ponto específico na estrutura, eles sejam igual a zero. Logo, eu vou garantir que todas as cargas vão estar em equilíbrio quando o somatório delas for igual a zero. Então, seja um corpo sólido deformável, sujeito a cargas externas, e quando eu aplicar estas cargas, ele irá deslocar em alguns pontos, enquanto outros que estão travados irão impedir suas restrições em locais específicos. Se esse corpo sólido estiver em equilíbrio estático, ou equilíbrio estrutural, podemos traçar um plano transversal de corte e tentar determinar os esforços internos a partir desse plano. Esse plano de corte separa o corpo sólido em dois volumes equivalentes, onde a componente resultante total, R, pode ser decomposta em duas componentes em função desse plano de corte, em função da normal desse plano de corte. A componente R, em ambos as superfícies, ela é equivalente. Então, ela acaba anulando-se uma em relação à outra, para dessa forma garantir o equilíbrio interno das cargas. Podemos decompor a componente R, resultante R, em função do vetor N. Então, vamos ter a resultante Rn, o vetor resultante Rn, que é alinhado normal a essa superfície de corte, enquanto que a resultante Rtn ela é ortogonal à componente N. Logo, esse vetor é paralelo a essa superfície de corte. Logo, essas duas componentes podem ser utilizadas para determinar todos os outros esforços internos que vamos ver mais para frente. Seja uma estrutura esbelta, sujeita a cargas distribuídas ao longo de todo o seu comprimento, cargas transversais Q de x, torques distribuídos T de x, e cargas distribuídas Fx. Essa estrutura esbelta possui o comprimento L muito maior do que as outras dimensões, a área, o momento de inércia ou o momento polar, e eles são constantes ao longo de todo o domínio. O material com modo de elasticidade E
também é homogêneo, ou seja, em todos os pontos na estrutura, esse material ele é constante. Como o comprimento é muito maior do que as outras dimensões da estrutura, a gente pode alinhar ele no eixo X. Então o eixo X pode passar no centro geométrico da seção transversal. Então ele passa alinhado ao centro geométrico da seção transversal dessa estrutura. Logo, essa variável x torna-se a variável independente no problema. Se imaginarmos uma seção intermediária de incremento ΔX nessa estrutura, a gente pode determinar assim todas as condições de equilíbrio. Então, traçando-se dois planos de corte em função do ΔX, a gente vai ter a seção à esquerda e a seção à direita desse ΔX incremento intermediário. Como todas as cargas elas são equivalentes internas, elas acabam anulando-se umas às outras. Logo, a gente não precisa determinar todas as condições de equilíbrio ao longo de todo o domínio estrutural, somente a um ponto específico. Como essa estrutura está sujeita a várias cargas diferentes, cargas transversais, torques e forças distribuídas, a gente pode decompor essas componentes em função destas cargas, que são elas: o esforço normal, Nx, representado pela flecha unitária, o momento torsor, Mx, ou seja, um momento alinhado ao eixo x, representado pela flecha dupla, o momento fletor, Mz, ou seja, uma rotação em direção ao eixo z na estrutura, representado pela flecha circular, e pelo esforço cortante V de y, que é representado pela flecha vertical, que representa o esforço cortante nas seções de corte. Logo, a gente pode definir essas cargas, esses esforços internos, à esquerda do meu domínio e à direita do meu domínio. Então, à esquerda do meu domínio, eu vou ter a posição x como variável espacial. Enquanto que na seção à direita, a gente vai ter um x mais o ΔX. Lembrando que o espaçamento desse segmento aqui do meu domínio é o ΔX. Para realizar o equilíbrio nessa seção, a gente precisa fazer o somatório das forças e momentos em direções específicas. Fazendo-se esse procedimento para o somatório das forças na direção de x, considerando que a direção à direita é positiva, a gente vai ter a seguinte dedução. As únicas cargas que são alinhadas à direção de x, as únicas forças, alinhadas à variável x, vão ser os esforços normais. Nx na posição x e o Nx de x mais ΔX, ou seja, no plano de corte direito. E também o carregamento externo de forças Fx. Como eu considerei que a direção à direita é positiva, a gente vai ter que Nx na posição de x é negativa, mais a carga distribuída Fx vezes o meu ΔX, para tornar essa carga distribuída como uma força unitária, mais Nx na posição de x mais ΔX, igual a zero. Desenvolvendo essa equação isolando o termo de Fx, a gente vai chegar à seguinte dedução. Nx menos, onde Nx na posição de x mais ΔX é o equivalente a Nx na posição x mais um incremento de Nx. Logo, cortando-se esses dois termos de Nx, a gente vai chegar aqui Fx de ΔX é igual a menos ΔNx. Dividindo-se ΔNx por ΔX e levando-se ΔX ao limite, ou seja, um incremento cada vez menor, a gente vai chegar à seguinte equação final. Então, Fx é igual a menos d de nx, d de x. Essa equação representa o equilíbrio das cargas externas Fx em função das resultantes internas Nx, em forma de incremento diferencial.
Essa equação é utilizada para o modelo de barra. É a equação diferencial para o equilíbrio do modelo de barra, ou seja, cargas externas axiais que produzem somente esforços normais. Fazendo-se o mesmo procedimento para as demais direções, a gente pode ter as seguintes conclusões. O somatório dos esforços de momento torsor na direção de x gera a seguinte equação diferencial. Então, a função de carregamento de torque T de x é igual a menos a derivada do meu momento torsor na variável x. Essa equação de equilíbrio é utilizada para o modelo de eixo, ou seja, estruturas que estão sujeitas somente a cargas de torque T de x e que possuem esforços internos de momentos torsores, mx. Aplicando-se agora o somatório das forças na direção vertical, na direção y, a gente vai chegar à seguinte equação de equilíbrio, que de x é igual a derivada de v de y, d de x. Essa equação é utilizada para o modelo de viga, mas ela representa somente a componente do esforço cortante. Então, as cargas externas transversais aplicadas na minha estrutura são iguais à derivada do meu esforço cortante interno resultante. Se pegarmos agora o somatório dos momentos na direção de z no ponto P, no lado da direita do plano de corte da estrutura, a gente vai chegar na seguinte equação diferencial. V de y de x é igual à derivada do meu momento fletor mz. Se substituirmos essa equação na equação anterior, a gente vai chegar à seguinte equação aqui abaixo. Q de x é igual à derivada segunda do meu momento fletor. Essa equação é utilizada para o modelo de viga, só que agora para representar o momento fletor interno. Logo, o equilíbrio existente entre as cargas transversais externas é a derivada segunda do meu momento fletor interno. Resumindo, as equações diferenciais de equilíbrio de estruturas esbeltas são, para o modelo de barra, a derivada do meu esforço normal interno é igual a menos as cargas de forças externas axiais aplicadas. No meu modelo de eixo, ou seja, uma barra sob torção, com seção circular, a gente vai ter que a derivada do meu esforço torsor é igual a menos o torque aplicado na minha estrutura. Enquanto que para a viga, a gente vai ter que o esforço cortante resultante é a derivada do esforço cortante, Fy, que é igual ao meu carregamento externo aplicado. Enquanto que o momento fletor é a derivada segunda do meu momento fletor, que é igual ao carregamento transversal Q de x aplicado. Essa aula encerra-se aqui. Nas próximas aulas vamos ver um procedimento para solucionar essas equações. Obrigado pela presença e até a próxima aula.